Está numa série nova de mensagens, a gente está olhando para a oração a partir das metáforas que a Bíblia usa para falar sobre oração. Porque, como eu disse na semana passada, minha percepção, assim, como pastor da igreja, eu tinha planejado um outro tema, mas eu percebi que a gente está precisando aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento a respeito da oração. Parece que muitos de nós temos passado problemas, dificuldades, e nessas horas a oração ela é imprescindível para a gente poder passar por tudo isso, de uma maneira firme, de uma maneira forte. Semana passada a gente falou sobre a oração como sede, como essa vontade de ser saciado, E hoje eu quero falar com vocês sobre oração como fortaleza. Como eu disse, ao longo do nosso culto, a gente olhou para o Salmo 31 e ele está guiando a gente, mas a gente vai ler então, agora, um trechinho do Salmo 31 que faltou e um momento onde Jesus está no Getsemane. E para ser bem didático, então hoje, a oração como fortaleza, eu vou falar sobre quando usamos a oração como fortaleza, quais armadilhas que a gente precisa evitar e que tipo de garantias que nós podemos esperar. Então vamos olhar então para o texto. Eu queria pedir para alguém ler para a gente. Ju, você pode ler? Vem cá para poder gravar. O Salmo 31, versos 6, 8 e depois o Marcos 14, tá bom? Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, ou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramaram tirar minha vida. Marcos 14, 32 a 42. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Essa é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, quando que a gente usa a oração como fortaleza? Nesse episódio do Getsemane, que eu vou focar agora, a gente pode observar de uma maneira muito clara 5 sentimentos que Jesus tem e que todos nós temos, muitas vezes, que automaticamente levam a gente a buscar a Deus em oração como uma fortaleza. O primeiro sentimento é o pavor. Verso 33 diz: Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, olha só, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. A palavra do original, lá do grego, que foi usada foi traduzida como pavor, ela significa literalmente ser tomado ou ser surpreendido por um assombro ou um terror que te deixa completamente perplexo.
é como se você tomasse um susto, sabe? Tipo se você visse um fantasma, mas não um susto assim que ele acontece e ele passa. É aquela coisa progressiva. Quem tem criança pequena e já perdeu uma criança no meio de uma multidão sabe o que é esse sentimento de pavor. Se você está na praia ou no shopping e de repente você olha para o lado e não vê a criança, vai dando aquele, sabe, aquele sentimento assim horrível, né? Você começa a imaginar coisas e tal, você começa a olhar para o lado, você começa a perguntar, caramba, cadê? É essa sensação de pavor que Jesus começou a sentir. E quando a gente sente esse tipo de terror, esse tipo de assombro, a gente deveria buscar Deus em oração, né? Esse deveria ser o nosso processo natural. Em momentos assim a gente busca Deus em oração. O segundo sentimento é a angústia, né? Ele começou a sentir tomado de pavor e de angústia. Essa palavra significa literalmente você estar farto, pesado, enojado. Imagina o seguinte, imagina que você foi buscar pão na padaria, você está voltando a pé para casa, e na hora que você vira a esquina da tua casa, você vê uma pessoa que você ama muito da sua família mutilada num acidente de carro. O que você sente? Náusea, certo? Dá aquela vontade de vomitar até, né? É essa sensação de angústia. A palavra é exatamente essa. E em momentos assim, que parece que o chão se abriu debaixo de você, parece até que você vai desmaiar, a gente deveria buscar Deus em oração, né? Essa deveria ser a nossa ação. O segundo sentimento é tristeza profunda. O verso 33 ele diz: e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Essa palavra ela significa literalmente que Jesus ele foi cercado de tristeza, ele foi rodeado de tristeza por todos os lados. É a mesma palavra que lá no Evangelho de Lucas vai usar para descrever, Jesus ele tem um encontro com um jovem muito rico, e aí ele fala assim para esse jovem, só falta uma coisa se você quer ser perfeito, vende todos os seus bens, toda a tua riqueza e me segue. E aí diz que o jovem vai embora muito triste, porque ele tinha muita coisa. Então a ideia aqui é o seguinte, a tristeza que Jesus sente é a mesma tristeza que o jovem rico sente quando ele é desafiado a abandonar a riqueza dele, ou seja, é a tristeza do luto, quando você tem que abrir mão de uma coisa que é muito importante para você, quando você tem que estar diante de uma escolha que você tem que, sabe assim, a coisa que é mais importante na tua vida, você tem que abandonar ela. É essa tristeza que Jesus está vivendo, a tristeza do luto. E diante do luto, diante essa necessidade da gente abandonar a coisa que é mais importante para a gente deveria buscar Deus em oração. Agora tem um quarto sentimento que é muito interessante, que é o seguinte, eu chamei de ambivalência. É o verso 36, diz assim, dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Segundo o dicionário Oxford, ambivalência significa literalmente o seguinte, abre aspas, a existência simultânea e com a mesma intensidade de dois sentimentos ou duas ideias com relação a uma mesma coisa que se opõem mutuamente. Então você tem dois sentimentos em relação à mesma coisa, na mesma intensidade, mas são sentimentos que se opõem. Então Jesus, ao mesmo tempo, ele deseja que o cálice, eu vou falar mais do cálice daqui a pouco, seja passado diante dele, né, que ele possa abandonar o cálice, mas ao mesmo tempo Jesus tem vontade, tem o desejo de que a vontade do Pai se cumpra, e a vontade do Pai é que o cálice seja bebido. Então os dois sentimentos convivem em Jesus, e aí ele se sente dividido, e a gente se sente dividido em muitos momentos da nossa vida, e nessas horas, quando a gente tem que tomar uma decisão de dois desejos, sabe, duas sensações que são ambivalentes, a gente deveria buscar Deus em oração. No Evangelho de João, a gente lê Jesus falando assim, agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente por esse propósito que eu vim para essa hora. Ou seja, Jesus sabia que não dava para abandonar, mas ele coloca esse sentimento dele diante de Deus. E o quinto sentimento é o sentimento de abandono, verso 41.
E quando voltou pela terceira vez, ele vê os discípulos dormindo e fala: chega, né, vamos embora, chegou o traidor. Então os discípulos não conseguem ficar acordados, ele achou-os dormindo de novo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam nem o que responder para Jesus. Tem um comentarista da Bíblia que ele vai falar que os discípulos nessa hora, eles estão passando por uma espécie de depressão. Eles estão tão tristes com tudo que está acontecendo, que eles literalmente querem fechar os olhos para não ver o que está acontecendo com Jesus. E é um lance assim, é um movimento inconsciente, eles não sabem nem o que dizer para Jesus. Mas eles não dão conta, sabe, de acudir Jesus nessa hora. Agora, apesar, né, desse inconsciente dos discípulos, Jesus fica sozinho, ele se sente abandonado. E aí o que ele faz? Ele ora a Deus. E a gente também deveria orar a Deus nesses momentos que nós nos sentimos abandonados. Nós deveríamos buscar refúgio, fortaleza, essa rocha nessas situações. Por quê? Porque, como diz o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que o mundo desabe na nossa frente, não vai temer. É o Salmo 46 que diz isso. Salmo 27 ele fala: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ou seja, a gente deveria buscar a Deus como fortaleza, porque na hora que a gente ora para o Deus que é mais forte do que nós, o Deus que é mais poderoso do que as circunstâncias que a gente está vivendo, o Deus que é mais perigoso do que os malfeitores, né, que a gente encontra no meio do caminho, a gente se enche de coragem, a gente se enche de força. E aí a angústia e o desespero, eles se vão. Agora a questão é, por que então, se a gente deveria fazer isso, por que será que a nossa geração é uma das gerações mais angustiadas, com mais medo que tem? Já perceberam isso? Vocês sentem isso? Eu sinto isso várias vezes. Na minha mente eu sei de tudo isso. Mas quantas vezes que eu estou angustiado, que eu estou com medo do futuro, sabe? Eu estou temeroso do que vai acontecer. Será que vai dar certo? Será que o dinheiro vai dar? Será que vai sarar, né? A gente fica com o coração... Por que será que a gente sabe, mas a gente tem dificuldade de viver? Acontece que desde que o mundo é mundo, o problema do ser humano é que a gente busca refúgio, a gente busca segurança em outras coisas que não Deus. É por isso então que Jesus ele fala para os discípulos, verso 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que é essa carne fraca? É a nossa natureza humana. A gente tem a tendência natural de confiar em outras coisas que não Deus, confiar em outros poderes que não Deus. E aí existem basicamente dois caminhos que geralmente a gente busca. Tem um caminho que é o não religioso. Você não pode não ser uma pessoa religiosa. Você pode não confiar em rituais, templos, sacerdotes, mas ainda assim você pode depender de alguma coisa que vai meio que fazer um papel de Deus na sua vida. Então, por exemplo, o poder mais comum que tem é o poder político-econômico, desde a antiguidade até os dias de hoje. Na antiguidade, por exemplo, no Antigo Testamento, o grande poder político-econômico era o Egito. Vários momentos da Bíblia a gente vê Deus falando para o povo dele assim, olha, não confiem no Egito. Isaías 31 fala assim, 31. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros e cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel, não pedem ajuda do Senhor. Ou seja, no Antigo Testamento eles dependiam do Egito, que era a potência mundial que tinha. E hoje em dia, a gente continua dependendo de poderes, né? O mercado, a bolsa de valores, sei lá, a gente fica nessa, né? Confia nessas coisas, na economia, as potências mundiais, os Estados Unidos, a Europa, a China. A gente confia até em presidente, né? Seja o Bolsonaro, seja o Lula, não sei, mas a gente bota uma esperança assim, numa pessoa, como se essa pessoa fosse resolver a nossa vida. E aí, quer ver outro poder muito importante nos nossos dias? É a ciência e a tecnologia. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente cai no negacionismo, né? Que a gente viu, e vocês sabem que eu preguei esses dias atrás que a gente confia na ciência. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte:
Todo mundo aqui assistiu o filme do Wakanda para Sempre, o segundo filme do Pantera Negra? Quem viu? Mais ou menos? Eu vou dar um spoilerzinho assim, que cara, é o começo do filme, assim, sabe? É os 5 primeiros minutos do filme. A irmã do Pantera Negra, ela é uma cientista. E o filme começa, assim, nem mostra, né? Porque o ator morreu, né? O Pantera Negra morreu. Mas, assim, dá a entender assim, que ele está muito doente, um negócio que eles não conseguem descobrir o que é. E aí a irmã dele, que é um cientista, ela está tentando salvar ele, recriando aquela planta lá que tem o poder que dá força para o Pantera Negra. Só que assim, ao invés dela passar os últimos momentos com o irmão dela, ela está jogando toda a esperança dela, toda a confiança dela no quê? Na ciência. E aí a ciência falha. E a ciência não dá conta de salvar o irmão dela. E aí ela entra num processo de luto e de dor muito grande. E o filme todo, na verdade, foi essa impressão que eu tive, ela trabalhando o luto dela. E como ela nega os rituais ancestrais, né, que eles têm, sabe, de lidar com a morte, né, de lidar com essa passagem, ela não consegue lidar com a morte do irmão dela. Por quê? Porque quando a ciência falha, a gente recorre a quem? Tem um filme mais antigo ainda, que chama Árvore da Vida, que é mais ou menos a mesma história. É um cientista também que ele tenta salvar a esposa que está com câncer, ele não consegue, aí o filme todo é esse processo de luto, sabe? Mas é isso, né? A ciência, quando falha, a gente confia em quem? Então tem a mídia, a comunicação, o entretenimento e o prazer. E aí no mundo cada vez mais incerto, cada vez mais caótico, a modernidade líquida que a gente vive, esses substitutos são uma tentação que a nossa carne costuma confiar. E é por isso talvez que a gente está tão desesperado. A gente está colocando esperança nessas coisas, mas todas elas falham em algum momento. Agora, você pode ser uma pessoa religiosa. E aí, o caminho religioso é aquele da manipulação do sagrado para poder ter o favor divino. O Eugene Peterson fala assim, para essas pessoas a religião se torna um tipo de tecnologia do sobrenatural, que fornece fórmulas mágicas para obter o que querem de Deus. Basta aprender a orar da maneira certa ou ter fé o bastante que o milagre acontecerá, dizem os sumos sacerdotes dessas religiões. É o que o Peter Scazzero chama de você usar Deus para fugir de Deus. Você usa Deus para fugir de Deus, ou seja, você quer manipular Deus, mas você não quer ter um relacionamento com Deus. E aí eu não estou falando só dessas religiões mais pagãs, entre aspas, tá? A bruxaria, o xamanismo, o ocultismo, que está muito presente, né, no nosso dia a dia também. Outro dia eu estava lá na Pontes, aí eu vi uma prateleira inteira, assim, só de livro de bruxaria, São Cipriano e tal. E aí conversando com a menina falou assim, vende muito esses livros, estão vendendo muito. Porque as pessoas estão buscando manipular o sagrado. Estão buscando, sabe, assim, manipular alguma coisa, né? Jogar o pensamento positivo para o universo para ver se o universo resolve o nosso problema. Agora, também tem a versão gospel disso, né? Então, se você fizer o sacrifício certo, o sacrifício é grana, né? Deus vai te abençoar. Se você comprar a água benzida do Rio Jordão, o sal do Mar Morto e tal, colocar lá, vai resolver teu problema, né? Então, mesmo as igrejas mais tradicionais, às vezes a gente acha que a gente confia tanto na nossa justiça própria que a gente acha que Deus é obrigado a obedecer a gente, porque a gente é fiel a Deus, sabe? A gente vai na igreja todo domingo, né? A gente tem a doutrina correta, o jeito certo de pensar, então Deus tem que obedecer a gente. E aí a oração até vira uma forma de você tentar manipular o sagrado. Vira um perfume que você usa para seduzir Deus. Uma arma que você bota na cabeça de Deus para tentar ameaçar Ele. Um discurso político, talvez, para poder convencer Deus. Mas adivinha só, Deus não se deixa manipular. E é exatamente essa constância de Deus, que não aceita manipulação, que faz a gente ter a certeza de que Ele vai dar a resposta certa. Porque Ele não, sabe, assim, Ele não se deixa guiar pela nossa vontade, pelos nossos caprichos, né? Então a oração é fortaleza porque ela coloca a gente em contato direto com esse Deus que é a rocha. Ele é a fortaleza, Ele é a rocha, Ele é o castelo forte, né? Então é por isso que o salmista ora:
Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tu tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Firmaste os meus pés num lugar espaçoso. Só tem um detalhe. Se Deus é tudo isso, por que Jesus está aqui no Getsemane e parece que ele não sente nada disso? Por que no Getsemane Deus não é a rocha para Jesus? Deus não é o castelo forte de Jesus? O que está acontecendo aqui? Então, se Jesus não sentiu isso, que tipo de garantia a gente tem? Certo? É o meu terceiro ponto. Se você duvida do Evangelho, eu queria te dizer, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: em toda a antiguidade você não tem um relato como esse, que mostra o herói com medo, angustiado, cheio de dúvida e incerteza, se sentindo abandonado, se sentindo rejeitado. Se o Evangelho fosse uma lenda, um mito, todos os mitos antigos, o herói ele é confiante, o herói tem certeza, o herói sabe, ele sabe para onde que ele vai, né? Para quê? Para ele poder inspirar as pessoas. Não tem nenhum relato antigo que mostra o herói, o chefe, com medo, angustiado, abandonado. Isso é único na história, você não vai achar nunca um relato desse. E aí só tem um motivo então para a gente entender que isso está na Bíblia. É porque isso de fato aconteceu. Isso de fato aconteceu com Jesus. E a gente pode confiar então que essa história é verdadeira. E aí é muito interessante porque se essa história é verdadeira, mesmo outros relatos históricos, a gente vê as pessoas enfrentando a morte com mais coragem do que Jesus. Você pegar, por exemplo, Sócrates, quando ele é condenado à morte, né, pela cidade de Atenas, e cara, a gente lê o relato de Sócrates morrendo e Sócrates tá cool, sabe? Tá frio, né? Ele é irônico, sabe? Ele é cínico, ele tá com os discípulos dele num banquete e tal. E cara, ele tá nem aí, tá dando risada da morte. Você pega os Macabeus, por exemplo, que era um grupo de judeus que se revoltaram, né, com o Império Romano antes de Jesus, e eles já são sangue quente, tá ligado? Os caras estão enfrentando a morte, tipo, vamos morrer, sabe? Estão indo pra guerra, estão indo pra morte, tal, com coragem. Até os discípulos de Jesus parece que enfrentaram a morte com mais coragem do que Jesus. A gente tem um relato, por exemplo, de Policarpo, o bispo de Esmirna. Ele foi um discípulo do apóstolo João. Eu vou ler aqui o relato de Policarpo. Fala assim, ó: insistiu ainda o procônsul: faz o juramento e eu te libertarei. Insulta o Cristo. Respondeu Policarpo: há 86 anos que o sirvo e nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar meu rei e salvador? Nem com isso desistiu o procônsul. Tenho feras, disse, as quais te lançarei se não te converteres. Faze-as vir, respondeu Policarpo. Impossível para nós uma conversão do melhor para o pior. O bem é poder passar dos males à justiça. De novo, o procônsul: se não te converteres e desprezas as feras, eu te farei consumir pelo fogo. Policarpo disse: ameaças com o fogo que arde por um momento e logo se apaga. Não conheces o fogo do juízo que há de vir e da pena eterna onde serão queimados os inimigos de Deus. Mas que esperas ainda? Dá a sentença que te apraz. Não somente o interrogatório não o perturbou, mas foi o procônsul que perdeu a calma. E Policarpo é morto, queimado vivo, sabe, assim, impassivo, sem sentir medo. Então eu pergunto para vocês: o que está acontecendo com Jesus, que parece que ele tem mais medo do que os próprios discípulos dele tiveram? O que está acontecendo com Jesus, que parece que ele está com mais medo que Policarpo ou qualquer um dos outros mártires? Talvez Jesus enfrenta algo aqui que é mais aterrorizante que a iminência da morte física. Ele enfrenta uma coisa que é mais desesperador do que o sofrimento psicológico, mais aterrorizante do que a tortura física.
Ele começa a enfrentar esse terror no jardim do Getsemane, porque até então nada abalava Jesus. Já perceberam? Até esse momento Jesus não tem medo de nada. Mas aí, o texto que a gente leu fala assim, que subitamente Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele começou a experimentar um pouco daquilo que aguardava ele na cruz. E perceba, Jesus sabia que ele ia morrer. Então não é uma questão de informação. Ele tinha informação, ele tinha falado dos discípulos dele, eu vou morrer. Eu vou morrer na mão dos homens, sabe? Ele sabia até o jeito de morte que ele ia morrer, que era crucificado. Mas aqui Jesus começa a experimentar uma coisa que até então ele nunca tinha experimentado. Vocês sabem o que Jesus está experimentando aqui? Ele fala para a gente. Ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você sabe o que é o cálice nas escrituras hebraicas? Cálice é uma metáfora para a ira de Deus. O cálice é uma metáfora para a justiça de Deus contra o mal, contra os malfeitores. Então a gente olha para todo o Antigo Testamento e a gente lê, por exemplo, Salmo 11:6. Fala assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles, os perversos. Salmo 75:8. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Isaías 51:17. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota a taça que faz os homens cambalearem. Gente, sabe o que acontece aqui? Presta bem atenção nisso agora, que eu estou caminhando para o final. Por causa do relacionamento perfeito que Jesus tinha com o Pai, todas as vezes que ele orava, quando ele orava, o céu se abria diante dele. E o céu é toda a luz, toda a coerência, toda a harmonia, toda a clareza, toda a paz. E aí Jesus ele era fortalecido para poder enfrentar o que quer que fosse. Sabe o que está acontecendo nessa hora? Jesus ora e pela primeira vez na vida dele, no lugar do céu se abre o inferno diante dele. O desamparo cósmico, a desintegração da alma, da existência, o sentimento de abandono, o sentimento de que você está sendo castigado pelo mal. E Jesus era perfeito, ele nunca tinha pecado. Ele está começando a receber um mal, o castigo do mal, na mente e no coração dele. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que será que Deus está deixando Jesus passar por tudo isso antecipadamente, quando não tem ninguém olhando? Porque é arriscado, não é? Já pensou se Jesus sente tudo isso e ele fala assim: mano, não vai dar não. Ele aproveita que não tem ninguém olhando e foge. Por que Deus arrisca tanto? Mostrando para Jesus o que ele iria passar na cruz, antecipadamente. Jonathan Edwards, que foi um pregador do século XVII, ele tem um sermão que chama Agonia de Cristo. E ele explica perfeitamente para a gente o que está acontecendo. Olha só, eu quero ler para vocês. Ele diz assim, o Edwards. Só eu achar. Aqui. Ele fala assim, Deus levou Jesus até a fornalha da ira divina, até as chamas flamejantes, para que ele pudesse ver para onde estava indo, a fim de que pudesse voluntariamente entrar ali e padecer no nosso lugar, sabendo o que iria acontecer. Dessa maneira, quando ele toma o cálice na cruz, conhecendo completamente o seu sabor, faz com que o seu amor por nós seja infinitamente mais maravilhoso
e sua obediência a Deus seja infinitamente mais perfeita. Isso significa que existe uma garantia de que Deus vai ouvir a nossa oração. E a garantia a gente sabe que, mesmo Jesus sabendo tudo que ele ia passar, ele voluntariamente escolheu se colocar no nosso lugar. Recebeu o castigo que a gente merecia, tomar o cálice que era meu e teu. O castigo do nosso pecado ele carregou sobre si, para que você pudesse receber o cálice da salvação, o cálice da festa, do casamento, né? do casamento final lá do Cordeiro. É outra metáfora que Deus usa para a salvação. Então a gente pode ter a certeza de que Deus vai ouvir a gente, por quê? Porque mesmo Jesus sabendo tudo que ele ia passar, o preço que ia causar, voluntariamente ele quis fazer isso por amor a você. Ele te amou tanto que ele se entregou por você, sabendo a dor que ele ia carregar. Então, sinceramente, se a gente sabendo do tamanho desse amor, do tamanho dessa entrega, do preço que ele pagou, isso não moveu o nosso coração para a gente confiar mais nele, eu não faço ideia do que é possível Deus fazer para a gente confiar mais nele. Eu queria encerrar com eu lembrei de uma coisa, tem uma passagem do Senhor dos Anéis, no segundo livro, que é As Duas Torres, onde eles estão numa fortaleza, dentro de uma fortaleza, cercados por um exército de orcs, de Uruk-hais, né, que é um orc modificado lá, mais forte. E aí, parece que está tudo perdido. Parece que os orcs vão invadir e tomar a fortaleza. E aí o rei, que é Aragorn, né, ele vai até a muralha. E aí ele olha para o horizonte, e eu queria ler esse trechinho, para poder encerrar, que ele diz assim: Então, o que está fazendo aqui? Responderam os orcs. Por que está olhando para fora? Quer ver a grandeza de nosso exército? Somos Uruk-hais guerreiros. Estou olhando para fora para ver a aurora, disse Aragorn. Que tem a aurora? Zombaram eles. Somos Uruk-hais. Não interrompemos a batalha de dia ou de noite, no tempo bom ou na tempestade. Viemos para matar, sob o sol ou sob a lua. Que tem a aurora? Ninguém sabe o que o novo dia trará, disse Aragorn. Sumam daqui, antes que seja pior para vocês. Desça ou derrubaremos você da muralha, gritaram eles. Isso não é uma negociação, você não tem nada a dizer. Ainda tenho isso a dizer, respondeu Aragorn. Nenhum inimigo jamais tomou o forte da trombeta. Partam, ou nenhum de vocês será poupado. Ninguém ficará vivo para voltar com notícias para o norte. Não sabem o perigo que estão correndo. Um poder e uma realeza tão grande revelaram-se em Aragorn, ali parado, sozinho sobre os portões em ruína, diante de uma tropa de inimigos, que muitos bárbaros pararam e olharam por sobre os ombros para trás, na direção do vale. Outros olharam para o céu, cheios de dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Jesus estava no túmulo, parecia que estava tudo acabado. Parecia que ele estava dentro de uma gruta, que era uma espécie de fortaleza, e parecia que a derrota era certa, até que surgiu a aurora, e o próprio sol da justiça se levantou daquela tumba, e com ele veio a esperança de que nenhum inimigo é mais forte do que a gente, nenhum inimigo é capaz de ficar diante de nós. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É por isso que a gente pode ter esperança e confiança de que, independentemente das circunstâncias, a nossa vitória está garantida. Então que você possa confiar nisso, que você possa confiar nessa vitória que está prometida para a gente, independentemente das circunstâncias. Vamos orar? Pai, te agradeço por essa palavra, Deus.
E eu sei, ó Deus, que alguns de nós aqui têm enfrentado batalhas, têm enfrentado problemas, dificuldades, guerras. Eu peço a Deus que o Senhor coloque então essa esperança no nosso coração nessa manhã, Deus. Que a gente possa confiar na rocha que nos protege, na fortaleza que nos salva, no castelo forte, ó Deus, que nos guarda, meu Pai, de qualquer tentativa, Deus, que o inimigo tenha contra nós, ó Pai. E que garante, ó Deus, que nós venceremos essa guerra. Que a esperança, Pai, da Tua salvação, que a esperança dessa aurora, meu Pai, que vem, desse dia novo que vem, ó Pai, possam fazer com que nós sejamos confiantes, com que nós saiamos daqui, ó Pai, cheios de esperança e de confiança, ó Deus, de que teremos a vitória que precisamos. Porque o Senhor venceu a morte no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Obrigado, Deus, por essa salvação. Em nome de Jesus. Amém.